Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, aqui nas ondas da Novo Tempo Portugal. Nós temos sempre a Bíblia aqui ao centro da nossa conversa, ao centro do nosso estudo, como sendo a fonte de todo o conhecimento que nós queremos adquirir e aprofundar aqui neste programa. Para relembrar que o nosso programa está disponível em diferentes plataformas, pode seguir o nosso programa no canal 186 da MEL, assim como no canal YouTube da Novo Tempo Portugal. Estamos também presentes nas ondas da rádio RCS, na frequência 91.2, na área da Grande Lisboa. Continuamos então esta semana com o foco sempre no Evangelho de Marcos, onde vamos retirando importantes e valiosas lições sobre o ministério e a vida de Jesus. Esta semana começamos com uma breve história, situada, portanto, no fim de Marcos, capítulo 12, onde Jesus faz uma profunda declaração sobre um pequeno gesto, um pequeno ato realizado por uma viúva pobre. No entanto, a principal porção da lição desta semana, lida, portanto, em Marcos capítulo 13, nós vamos ver uma profecia inacreditável, notável, sobre o destino do Templo de Jerusalém e sobre muito mais. Mais uma vez, faço-me acompanhar por um importante e denotar este importante, portanto, painel que me acompanha sempre, o painel residente, composto pelo pastor Pedro Esteves. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Tiago. E bem-vindo também, pastor Hortelinda Gal, mais uma vez. Obrigada, Tiago. E hoje temos, portanto, a última participação da pastora Ana dos Santos nesta temporada. Se Deus quiser, há de se juntar a nós noutras ocasiões. Bem-vinda, Ana, mais uma vez. Obrigada, Tiago. Muito bem. Hortelinda, vamos começar já então com esta história, portanto, que ainda agora fiz referência, que se encontra em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 41 até ao verso 44. E permite-me então ler aquilo que nos diz então o nosso texto. Diz-nos que, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre. Depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava delas, e ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ora, muito bem, esta história, portanto, situada, portanto, no contexto da importância que o templo em Jerusalém, portanto, tinha como sendo um símbolo nacional, não é verdade? E também a corrupção dos líderes religiosos que facilmente notamos ao ler, portanto, os Evangelhos, pode ensinar, de facto, os cristãos de hoje, não é verdade, sobre a importância e a verdadeira natureza da generosidade e a gestão de recursos para a obra de Deus, de certa forma? Muito bem. Jesus estava ali sentado no templo e Jesus deve ter sido tocado pela dissonância que existia, portanto, naquele espaço, não é? Um espaço grandioso, magnificente, um templo que levou mais de 80 anos a construir e no tempo de Jesus ainda não estava completamente terminado, com enormes recursos que foram necessários. Podemos perguntar se realmente os homens fizeram aquele templo para a glória de Deus ou para a glória deles mesmos. Certo. É uma questão que se deve sempre perguntar. Eu penso que terá sido muito para a glória deles mesmos, porque o templo foi terminado mais ou menos no ano 66, por aí, não sei, 66, 64, e foi totalmente destruído no ano 70. Ou seja, depois de concluído apenas durou 4 anos. Entre essa magnificência, diríamos, algo deslocada talvez, e a atitude dos fariseus que pretendiam servir o sagrado, mas eles se serviam do sagrado. Entre esse número de pessoas ricos que davam grandes quantias e os pobres que certamente dariam muito menos, vemos Jesus que observa e vê ali uma mulher que chama a sua atenção, não é? Ele fica espantado, certamente, com a atitude desta mulher, porque a oferta que esta mulher colocou lá na arca do tesouro era realmente uma oferta muito pequenina. Diz o texto que era 2 quadrantes. Portanto, o quadrante era a moeda mais pequena, a moeda romana mais pequena que estava posta em circulação. Portanto, o que aquela mulher deu corresponderia para nós hoje, que talvez, diz 5 reis, diz-nos o texto, 10 cêntimos, 20 cêntimos, qualquer coisa desta natureza. Mas Jesus vai avaliar esta oferta e Jesus vai fazer essa declaração que tu já leste no texto, não é? Olhem para esta mulher. Ela pôs mais do que todos os outros. E porquê? Porque todos puseram do muito que tinha e lhes sobra muito. Em contrapartida, esta mulher pôs tudo
ela pôs nesta oferta todo o seu sustento. Às vezes eu gosto de dizer que aquela mulher foi ao templo com a sua reforma para pôr a esmola, mas ela deixou a reforma e ficou ela com a esmola. Portanto, ela deu tudo o que ela tinha, ela não pensou de maneira nenhuma que ela poderia vir a ter necessidade, porque era todo o seu sustento. Não havia segurança social, ela não tinha uma reforma do que é que aquela mulher ia viver. Mas ela não teve nenhuma dessas considerações. Ela foi ao templo levar a sua oferta ao seu Deus e ela colocou tudo nessa oferta. Esta atitude de total entrega da mulher que traduz o sentido da oferta, das nossas ofertas a Deus, para Ele e para a sua obra, e corresponde àquilo que Deus diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Porque o que o Senhor pretende de cada um dos ofertantes é menos o que eles dão, a quantidade do que dão, o valor do que dão, mas realmente o que é que eles dão deles mesmos, não é? É essa entrega total ao Senhor. A generosidade, como nós dizemos, não está ligada sempre à racionalidade. E esta mulher não foi uma mulher de razão. Ela deu tudo quanto tinha, porque ela assim amou o seu Deus. Ao colocar esta pequena história, este gesto, nos Evangelhos, que chegam até nós 2000 anos depois, Jesus vai imortalizar o que esta mulher fez e vai dá-la como exemplo. Ou seja, não importa o que ela deu, importa a maneira como ela deu. Portanto, o que é que nós damos ao Senhor? Quando trazemos as nossas ofertas, o que é que elas representam? Podem ser muitas, podem ser pouco, não é aí que está a questão. A questão está na tua atitude interior. O que é que elas representam? E para o crente, a oferta será sempre uma resposta à gratidão que sente para com Deus. Há tomada de consciência do que recebe de Deus, que promove nele uma gratidão. E essa gratidão, que é apenas um sentimento, precisa de encontrar uma expressão concreta. Estamos a ver que muitas vezes os sentimentos, as emoções, o que sentimos, o Senhor canaliza sempre em situações concretas. O Senhor quer as nossas ofertas, não porque Ele precisa. Ele mesmo diz: minha é a prata, meu é o ouro, e se eu tivesse fome não te o pediria. O Senhor não está preocupado com o que damos. Ele está preocupado realmente com essa nossa entrega, com essa nossa consagração, com essa nossa tomada de consciência de que Ele é o nosso benfeitor, de que Ele nos dá tudo. E tudo o que temos e somos vem dEle. Isso deve promover em nós, portanto, a gratidão e a alegria. E isso deve se manifestar numa dádiva. Podem ser 10 cêntimos, podem ser 10.000 euros. Aos olhos de Deus tem o mesmo valor. E o que é que Deus vai fazer com as nossas ofertas? Se calhar Deus poderá fazer mais com 10 cêntimos do que com 10.000 euros. Não sabemos. Deus é Deus e tem soluções que realmente nós nada sabemos. O que é que nós podemos aprender com esta atitude desta viúva? Em primeiro lugar, aprendemos isto, que não é a quantidade do que tu dás, mas é a qualidade com que tu dás, certo, aquilo que tu entregas. Certo. E também que não é por seres pobre, porque às vezes os pobres podem ter esta atitude. Ou que deem os ricos. É uma atitude racional, não é? Os ricos têm, transbordam, têm tanto, que sejam eles a dar. Muitas vezes nas comunidades crentes pode haver esta atitude dos ricos que deem. O que Jesus diz aqui é: não, a oferta é a expressão da gratidão, da adoração. Então, não importa, podem ser 5 cêntimos, 10 cêntimos. É esta adoração, este reconhecimento que realmente tu deves praticar. Por seres pobre, a tua oferta não é nem indigna, nem pouca coisa. A tua oferta traduz o dom de ti mesmo, traduz o teu reconhecimento. Muito então, não ficas excluído de dar, porque tens pouco. Tens pouco, dás pouco, mas dá-o com um espírito magnânimo. E depois outra coisa que nós aprendemos desta mulher, que muitas vezes nos questionamos sobre quando damos as nossas ofertas, é se aqueles que vão gerir essas ofertas são pessoas dignas, se as vão gerir dignamente, com confiança, com respeito por essas ofertas. Esta mulher não se preocupou com isso. Claro. Na realidade, a classe dominante que governava o templo e as ofertas, como vimos, era uma classe cheia de pessoas hipócritas. Mas Jesus nunca disse que não devia dar oferta por isso e a mulher não se incomodou com isso. Quer dizer que a nossa oferta tem sempre que ver connosco e com Deus. A minha oferta concerne a minha relação com Deus. E a maneira como cada um gere
concerne a sua relação. Exatamente. Portanto, Exatamente. este é o que nós podemos Muito bem. aprender desta Muito desta dádiva, tão pouca coisa, Muito bem. mas tinha tanta coisa a ensinar. Hortelinda, eu queria só pedir-te um comentário curto em relação ao seguinte. Também é de notar que, na verdade, estamos num contexto judaico, não é verdade? Jesus provavelmente não estava muito longe, portanto, da caixa do tesouro, não é verdade? Em algumas traduções também é traduzido dessa forma. E o que é facto é que este ser humano que se aproxima ali para dar a sua oferta tem 3 desvantagens, digamos, sociais e culturais. É mulher, é viúva e é pobre. E Jesus registra para toda a eternidade o ato desta mulher e não dos outros. O que é que isto mostra de Jesus? Mostra que Jesus olha para o coração e não para a aparência, não é? Que esta é Extraordinário, a não é? característica de Deus. Portanto, ela era mulher, era pobre e era viúva, não tinha nenhum valor social, Exato. mas tinha um valor aos olhos de Deus igual a qualquer outro crente, a qualquer Exatamente. outro filho de Deus. Não são as nossas condições circunstanciais que nos recomendam ou não ao amor de Deus. Deus ama-nos porque Ele é amor e somos seus, pertencemos, não importa Exatamente. as circunstâncias da nossa vida. Exatamente. E Deus, na pessoa do seu filho, vai elevar, digamos, o ato simples, humilde desta mulher em comparação com todos os 5 outros. É reis. verdade. Extraordinário. É uma coisa. Pequena enfim, coisa. É verdade, é verdade. Ora, muito bem. Pedro, vamos a isto então, porque ao longo, portanto, do Evangelho de Marcos é possível continuar a observar-se que quase metade deste livro, portanto, está centrado exatamente nos ensinos de Jesus sobre o Messias sofredor, digamos assim, não é verdade? E os sofrimentos que os discípulos, portanto, também iriam enfrentar a certa altura. Ora, tendo ainda em vista, portanto, os versículos finais, portanto, do capítulo 12, de que maneira é que o ato desta viúva abriu as portas para a conversa profética que se inicia, portanto, logo de seguida, não é verdade? E que importância têm as palavras, portanto, do capítulo 13 de Marcos, desde o momento em que Cristo as vai, então, anunciar, na verdade, até aos dias de hoje? Vamos centrar-nos então no capítulo 13 e nesse discurso profético, mas talvez valha a pena começar com essa espécie de pequeno desafio que a tua pergunta lança sobre se é possível fazer alguma ligação entre o final do capítulo 12 e a história que nós acabamos aqui de comentar Sim. e depois então o início desse grande discurso. Estava a olhar para o texto e a perceber que realmente o templo é a ligação entre as duas coisas. E porquê? Porque a viúva fez esta oferta, como temos estado a comentar, no templo. Jesus estava a observar e o que é chamado a atenção ali é a grandeza, vamos dizer assim, das ofertas que alguns estavam a fazer e que o ponto é, Jesus não se deixa impressionar pela grandeza dessas ofertas. Portanto, à escala humana, a oferta de homens ricos que vinham ali de uma forma visível, que toda a gente conseguia ver que eram grandes ofertas, portanto percebia-se que a escala das ofertas era grande, à escala humana. Mas na escala divina, a grandeza da oferta não se mede assim. Ora, é interessante porque o que é que vai acontecer logo a seguir? Jesus então sai do templo com os discípulos e o que dá o arranque mesmo ao discurso profético de Jesus é a observação que os discípulos fazem, que chamam a atenção a Jesus para o templo e dizem: olha para esta obra magnífica. E aqui há uma ligação muito interessante porque é a mesma coisa. Jesus não se deixa impressionar pela escala humana. Existem maquetes, é fácil fazer uma pesquisa no Google e ver que existem algumas maquetes do que seria o templo Sim. de Jerusalém no tempo de Jesus, e não há dúvida que era uma obra absolutamente magnífica. Mas ela é magnífica na escala humana. É muito interessante, por isso, perceber que a escala divina é completamente diferente. E a escala diz respeito a quê? Por um lado, à importância, mas também ao tempo. Ou seja, Jesus não se deixa impressionar pela magnificência do templo, porque na visão profética de Jesus, ele vê o templo destruído. É por isso que o arranque do discurso profético de Jesus é uma afirmação que nós temos consciência de que para os discípulos deve ter sido aterradora. Exato. E mesmo totalmente incompreensível. Porque Jesus disse: vocês estão a achar que isto é impressionante? Ok, então fiquem já a saber. Não vai aqui ficar pedra sobre pedra. E isto é uma frase tão chocante que obviamente vai levar os discípulos a colocar 2 perguntas a Jesus. O Evangelho de Marcos até é um pouco mais
restrito a contar esta passagem aqui no capítulo 13, por isso é sempre bom, obviamente, ler os evangelhos em paralelo. Exato. Por isso é que eles são chamados sinóticos, não? Os Correto. primeiros 3, Exatamente. porque eles conseguem ler-se em paralelo. E quando nós vamos a Mateus 24, por exemplo, não é? Que é o evangelho que dá mais detalhe, percebemos que o que aconteceu foi que Jesus e os discípulos atravessam ali o vale, e depois do outro lado já, que é uma viagem curta. Eu estive lá não há muito pouco tempo, em Jerusalém, e é interessante como ainda se continua a perceber bem essa dimensão. Quando se atravessa ali o Vale de Cedron, depois estamos no Monte das Oliveiras, do outro lado, no Getsémani. Aquilo é um caminho curto, mas a visão que se tem sobre o templo já é completamente diferente. Não é? Hoje não é do templo, é do lugar onde ele está. Embora também está lá um templo, e os restos do outro, mas já não é o templo. De qualquer maneira percebemos. Eles agora, quando chegam ali, voltam a olhar para ali e nós conseguimos imaginar, na cabeça deles está a ecoar o que é que ele quis dizer quando não vai ficar ali pedra sobre pedra. Exato. E é isso que justifica que eles fazem aquelas duas perguntas. Quando acontecerão estas coisas e que sinal ou que sinais haverá da tua vinda? E esta dupla pergunta vai justificar a dupla resposta de Jesus. Por isso Jesus, ao longo do discurso profético, ora está a falar do quando acontecerão estas coisas, e portanto, que coisas? A destruição do templo, o que vai fazer pedra sobre pedra não ficarem ali, mas eles percebem que há uma dimensão mais escatológica, que é uma dimensão que ainda tem, no tempo está mais para a frente, tem a ver com o fim de tudo. Porque na mente dos discípulos não deve haver outra explicação para o templo cair, senão o fim de tudo. E então eles juntam a pergunta: que sinal então haverá da tua vinda? Isto justifica, se quisermos, dar o contexto perfeito para o grande discurso profético de Jesus. Exato. Mas não deixa de haver esta ligação muito interessante, daí ainda haver alguma ligação à história da viúva e depois ao comentário dos discípulos, que é o quê? A grandeza, a aparência das coisas humanas. Ora, quando se coloca um olhar profético sobre a realidade, as dimensões humanas perdem o seu valor. Jesus, mesmo não entrando agora aqui num detalhe muito profundo, mas a verdade é que quando Jesus então começa e avança no seu discurso, ele vai ajudar os discípulos basicamente a ter um olhar que é um olhar equivalente aos seus. E essa é já há muito tempo que eu considero que a dimensão mais interessante do discurso profético é uma tentativa de Jesus dar aos discípulos o seu olhar. Eu considero que esse olhar pode ser chamado um olhar adventista. Não estou a forçar aqui a palavra no sentido eclesiástico ou denominacional. Claro. Porque o termo ou a ideia de um olhar adventista não é uma coisa exclusiva da Igreja Adventista do sétimo dia, em concreto. Há muitos cristãos que não são adventistas do sétimo dia, mas têm um olhar adventista. E o discurso profético tem uma esperança adventista. Porque se as pessoas que têm uma visão e um horizonte de fé que está centrado no advento são adventistas. Exatamente. Mesmo que não sejam denominacionalmente. Exato. O discurso profético de Jesus, que está aqui em Marcos, no caso, no capítulo 13, é profundamente uma apresentação de um olhar adventista, que é interpretar, ler, aplicar a realidade a partir de uma premissa. Jesus vai voltar. Exato. Ou seja, o fim de todas as coisas vai acontecer. Exato. Não é uma hipótese, não é uma ideia só para aterrorizar as pessoas. Não, é uma realidade. Como Jesus vai voltar, importa fazer o quê? Olhar para o mundo à nossa volta, para as pessoas, para os acontecimentos, a partir dessa lente. Neste sentido, este olhar que Jesus apresenta no seu discurso profético é como um par de lentes. Que nos ajudam a fazer o quê? A olhar a realidade que acontece à nossa volta. E está lá tudo, agora não vou entrar no detalhe, mas quando lemos o discurso de Jesus está lá esse olhar atento à realidade. Que virão sinais, virão guerras, haverá terremotos, ou seja, os sinais distribuem-se por várias áreas da vida. Também há sinais na parte sociológica, o amor de muitos esfriará. Ou seja, Jesus vai dar um conjunto de sinais que é para dizer, vocês têm que estar atentos à realidade. Mas parte desse olhar adventista é preciso estar vigilante. Por isso é que a parte depois final do discurso basicamente diz respeito à ideia de estar vigilante. Exato. Não chega só a reconhecer esses factos, é preciso que isso faça alguma coisa na maneira como eu me preparo, porque vigilância tem a ver com a minha preparação. Exatamente. Logo, podemos dizer então, concluindo, que o discurso profético de Jesus é essencialmente um chamar a atenção ou trazer os discípulos para um olhar que não é humano,
sobre a realidade, neste caso sobre o templo, Exato. é um olhar Exato. profético. Exatamente, muito bem. Aliás, eu diria mesmo, Pedro, não sei se concordas comigo, seria sair do desespero dos discípulos ao pensar ou imaginar que a destruição do símbolo nacional iria ocorrer desta forma tão arrasadora, para um olhar de esperança para o futuro. É isso. O olhar profético de Cristo é um olhar de esperança, porque o que vem, mesmo que tenha alguns fenómenos e acontecimentos dramáticos, Exato. o que vem depois desses acontecimentos é a salvação. Muito bem. Então há esperança Muito bem. na profecia. É isso Exatamente. que podemos dizer. Obrigado, Pedro. Vou já passar aqui para a Ana agora, porque nós vamos agora também falar, portanto, aqui de um textinho, portanto, Marcos 13, versos 14 a 18, portanto, que é um texto que, na verdade, tem causado algum debate, enfim, há muitas diferenças de opinião, muitas interpretações pessoais, algumas mais focadas na história, outras mais de interpretação escatológica. Ana, como é que se pode entender e interpretar estas palavras de Jesus, tendo em conta, portanto, os diferentes métodos de interpretação proféticos que existem hoje, não é? E até que ponto o próprio Jesus nos deu algumas pistas ao longo do seu discurso para facilitar exatamente uma interpretação correta, digamos assim? Sabem que eu costumo dizer que a Bíblia interpreta-se a si mesma. E às vezes nós temos dificuldades em ver os sinais que a Bíblia nos apresenta em relação, nomeadamente, à profecia. E é interessante porque este texto de Marcos é o mergulhar naquilo que o Pedro estava a fazer. É o início deste sermão profético em que Jesus vai começar a debruçar-se literalmente naquilo que acontecerá no futuro. E dos sinais é lá estar, Jesus estar a falar de um evento no futuro. E mesmo na nossa versão em português nós conseguimos perceber então os que estiverem, ou seja, não é os que estiveram, é os que estiverem na Judeia, fujam para os montes e por aí fora. Mas é interessante porque no versículo 14 vai aparecer uma expressão tipicamente judaica, que é o abominável da desolação. E nós, para entendermos isto, temos que nos debruçar um bocadinho mais fundo na teologia, certo, e a nível profético. Quando nós dizemos a abominável desolação, o que é que nos vem à mente? Há um livro bíblico que nos salta logo, que é o livro de Daniel. Exato. Que é um livro essencialmente profético. Então nós teríamos que, e eu convido a nós todos aqui e também a quem nos está a assistir, que possa abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 9, e entendermos o que é que este abominável, ou o que é que esta abominável desolação significaria naquele tempo no contexto que vem em Daniel. Então, no capítulo 9, no versículo 26 e no versículo 27, a falar da profecia das 70 semanas, que não nos vamos debruçar, porque senão não sairíamos daqui, mas diz-nos que na semana 62, o ungido seria morto, ou será morto, e já não estará, e agora parece que abre um parênteses, e Daniel vai dizer, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E depois volta outra vez à narrativa das 70 semanas e conclui o versículo 27, nós vemos aquilo que acontecerá. E é interessante, porque na mentalidade judaica, tudo aquilo que é considerável uma abominação ou um abominável da desolação ou uma abominação ou algo que causa um impacto negativo na sociedade, tanto civil como religiosa, era considerado, por exemplo, um ídolo, por exemplo, um símbolo pagão ou até mesmo algo que fosse ofensivo para a religião judaica, já seria colocada neste grupo de desolação abominável desolação. E é interessante, porque Jesus está a pegar numa expressão que é bastante conhecida pelos seus ouvintes, pelos seus discípulos, e vai começar a desconstruir, colocando-a no futuro, colocando-a como um evento no futuro. E é interessante porque nós, ao vermos o início, a partir do versículo 14, o início desta grande tribulação, nós conseguimos nos situar historicamente. Há muitas interpretações teológicas, como disseste há pouco, mas através da interpretação dos sinais que Jesus dá de falar de um evento no futuro, o próprio profeta Daniel de falar num evento no futuro, nós conseguimos nos colocar quando, tanto a nível civil como religioso, o santuário, como refere Daniel, foi realmente destruído. E colocamos-nos no ano 70 da nossa era, quando o general Tito
entra pela cidade de Jerusalém, destrói a cidade e inclusive o templo e o lugar sagrado do povo judaico. Isto é muito interessante porque historicamente associam a um evento histórico até mais perto do tempo de Daniel, que seria a entrada de Antíoco Epífanes no século II a.C. Em Jerusalém, no santuário, mas não, há peças do puzzle que não encaixam na totalidade se fosse assim. Exato. Então nós temos que, ao analisar profeticamente, não é uma peça encaixar, é todas as peças proféticas têm que fazer sentido. E por isso é que no discurso de Cristo, nós ao analisarmos aquilo que ele vai dizer aos seus discípulos, ai das que estiverem grávidas, orai para que isto não suceda no inverno, nós percebemos que está a falar do seu tempo, ou seja, primeiro ano 31, de um evento que seria futuro. Quão futuro ele não vai dizer diretamente, mas ele está a dizer que vai ser um evento próximo, porque ele fala desta geração, ou seja, já se entende que há ali algo que vai unir os seus ouvintes ao evento, mas está a falar de um evento no futuro. Então é interessante nós percebermos que quando nós falamos desta abominável da desolação, ou deste abominável da desolação, nós entendemos que estamos a falar da destruição de Jerusalém no ano 70. Porque historicamente é quando as peças do puzzle encaixam todas na perfeição. Exatamente. E Epifânio, ele de facto, voltando a essa questão, porque na verdade há muitas denominações que agarram nesse nome para justificar tudo isto, na verdade, apesar de facto ter levado a cabo alguns atos que são considerados abominação, ao ponto de, historicamente sabemos que inclusive sacrificou um suíno, portanto, no próprio altar e tudo mais, mas não corresponde nos outros aspectos todos àquela destruição que Jesus estava a anunciar, não é verdade? E já agora tu falaste na questão da geração, uma geração, portanto, são cerca de 40 anos, não é verdade? Quer dizer então que mais uma vez Jesus estava a ligar as pessoas daquele tempo, porque 39 anos mais tarde iria exatamente acontecer, como disseste muito bem, a destruição total ou parcial da cidade de Jerusalém, mas que envolveu de facto uma chacina terrível, não é verdade? E hoje temos informações que são muito mais em relação a isso, não é verdade? Flávio Josefo diz-nos que mais de 1 milhão de pessoas viram-se afetadas, morreram, 97 mil, ou seja, é algo que impacta a nível histórico de qualquer forma. Não foi algo somente muito local, como a entrada de Epifânio, ou seja, foi algo mesmo impactante na sociedade e no contexto histórico de então. Exatamente. Muito obrigado, Ana, pela tua explicação. Vou apenas então mais uma vez aproveitar então para me dirigir ao nosso auditório lá em casa, que nos seguem fielmente aqui, portanto, na nossa Bíblia aberta, para vos dizer que mais uma vez temos então esta oferta, o nosso guia de estudo, A Origem de Tudo. Um guia bastante variado, que aborda vários temas que, na verdade, responde a muitas questões que muitas pessoas hoje em dia têm. Fala sobre a origem do universo, porque é que existe o mal, fala inclusivamente até dos dinossauros, não é verdade? Para os mais jovens que já têm essas questões. Muito bem, temos então aqui este guia de estudo, que é por um preço que não pode negar. É gratuito. É só contactar-nos então através do número 933-939291. Tome nota, 933-939291, e basta então solicitar o envio deste guia de estudo, que teremos todo o gosto em enviar para si, para partilhar com os seus amigos, para si próprio ou para alguém que conheça, que está também a lutar com estas dúvidas. Muito bem, vamos continuar então a lançar-nos aqui no nosso estudo. Hortelinda, nós temos tido aqui um estudo bastante rico, bastante variado, porque de facto temos aqui coisas que são bastante importantes, e em particular esta questão da profecia que nós temos estado agora aqui a ver já com a Ana. Nós podemos olhar agora para Marcos capítulo 13, verso 19, onde nos diz o seguinte, diz-nos, portanto, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Ora bem, este texto expande o contexto da grande tribulação para além, portanto, da destruição da própria cidade de Jerusalém, não é verdade? E aponta para outros eventos, portanto, futuros mais distantes. Como é que as referências que nós encontramos aqui em Marcos, no capítulo 13, portanto, em particular de versos 19 e 23, como é que podemos ligá-los às profecias de Daniel 7 e 8, sobre a perseguição pelo tal poder da ponta pequena, e como é que nos ajudam a entender a duração e o impacto desta grande tribulação descrita, portanto, pelos 1260 dias, na verdade, que aparece 7 vezes, portanto, entre o livro de Daniel e Apocalipse. Ok.
da previsão que Jesus fez sobre a destruição de Jerusalém, que, como disseste, aconteceu 39 anos por aí depois da sua ascensão. O olhar de Jesus vai além a um outro tipo de perseguição. É interessante, para a destruição de Jerusalém, Jesus dá conselhos aos seus seguidores. Não devem entrar em Jerusalém, as grávidas o que devem fazer, mas para esta perseguição que vem depois, Jesus já não dá nenhuma proposta de proteção, porque é impossível, realmente, porque é um período muito longo. Vai ser uma grande perseguição que irá finalmente até ao tempo do fim. Não ao fim do tempo, mas ao tempo do fim. A profecia bíblica, sobretudo os livros de Daniel e de Apocalipse, portanto, eles identificam realmente um período longo de perseguição, como disseste, são conhecidos pelos 1260 dias ou anos, porque na profecia bíblica apocalíptica, um dia representa um ano, e este período é tão importante que ele é referenciado por 3 designações: 1260 dias, em Daniel 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, e vai dar 1260 dias. E também no Apocalipse 13, por 42 meses, multiplicando por 30, dá 1260 dias. Portanto, há várias referências, várias profecias que vão abordar este período de perseguição. Jesus diz que seria tal que, se estes dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Portanto, podemos ver a intensidade desta perseguição. Segundo Daniel, este poder persecutor vai sair do Império Romano, que é representado pelo 4º animal de Daniel 7, que é ali visto como uma ponta pequena que surge no meio das outras 10 pontas, que é diferente de todas as outras, que tem olhos de inteligência e que tem uma boca blasfema. Portanto, é um poder político-religioso que se opõe a Deus e que pretende certamente usurpar Deus, e que tem uma característica: ele vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los. Ou seja, os santos não têm como escapar deste poder perseguidor. Ora, este período dos 1260 anos, nós sabemos, já vimos noutros debates aqui da Bíblia Aberta, que realmente foi um período que começou no ano 538 depois de Cristo e que vai terminar no ano de 1798. Porque é que nós o colocamos aí? Porque na história, quando tu olhas, não há outro período, e este é realmente cumpre plenamente esta profecia. Em 538, que é o ano em que o bispo de Roma se vê livre dos 3 povos arianos, os visigodos, os ostrogodos e também os vândalos, particularmente os ostrogodos, porque todos eles são arianos, não aceitam a divindade de Jesus e confrontam-se permanentemente, portanto, com a doutrina da Igreja Católica. E quando o Papa fica livre, portanto, destes, vai receber também a autoridade da parte de Justiniano, que está no Império Oriental, vai receber a autoridade para ser o corretor dos hereges. Isto é muito importante, porque a partir daí o bispo de Roma pode decidir quem é herege e como tratar os hereges. Ele pode dar a sua palavra sobre a vida ou sobre a morte, portanto, daqueles que ele considera hereges. E termina no ano 1798, porque é o ano em que o Papa é destronado, é preso pelos exércitos de Napoleão e tem uma queda da qual ele vai levar algum tempo, portanto, a levantar-se. Ora, durante este período desta supremacia papal, se assim podemos dizer, os crentes vão passar por um mau momento. As fogueiras que se vão acender, nas quais eles vão ser queimados, os centros da Inquisição, da tortura da Inquisição, onde eles vão ser torturados, onde vão morrer centenas de milhares de crentes. Realmente não havia como escapar. E por isso, Jesus não indica meio de escapar, não é? Eles tinham a certeza, era da presença de Deus. Esses dias foram realmente abreviados, como Jesus disse, foram abreviados como? Pelo surgimento da Reforma Protestante do século XVI. É? Mas mesmo ainda em 1572, ainda há tal célebre, tristemente célebre, Noite de São Bartolomeu, em França, em que morreram dezenas e dezenas de milhares de protestantes, vítimas, portanto, deste em particular deste os albigenses, poder papal. não estão aí, os albigenses, sim.
os hugonotes, portanto, também. que vão realmente ser vítimas, não é? E podemos dizer que, por exemplo, em Portugal, o Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, só foi extinto em 1821. Ou seja, é um longo período de perseguição. Felizmente, a perseguição terminou muito mais cedo por causa da influência da Reforma, Exato. mas temos estado a analisar nesta nossa série sobre o grande conflito, não é? E vemos que a perseguição dos crentes é uma constante. Ou seja, o inimigo ataca Deus através de quem? Exatamente. Daqueles que o seguem, daqueles que lhe pertencem, Sem dúvida. daqueles que realmente lhe obedecem. E ainda, agora que nós vivemos um tempo de tranquilidade, poderíamos dizer, enfim, as perseguições acabaram, estamos em paz, parece que realmente tudo isso é do passado. Mas cuidado, Apocalipse 13 diz-nos que esse tempo vai voltar. Exato. Isto realmente é apenas Exato. uma ilusão e que espera ainda os crentes no futuro. Um outro grande momento de grande perseguição. Será curto na duração, mas será intensíssimo, portanto, no mal que vai fazer, não é? na sua intensidade. Não gostaria de terminar com uma nota negativa, claro. não é? De dizer que o que vem aí, mas não temos que temer o que vem aí, porque sabemos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, podemos contar com Ele, e esta grande perseguição que vem aí será um sinal inequívoco da iminência da vinda de Jesus. Exatamente. Então, por um lado, não queremos a perseguição. Por outro lado, quase que desejamos que este tempo se cumpra para que o Senhor Jesus possa voltar, porque esta perseguição é anunciadora da iminência da vinda de Jesus. E Jesus quer que nós tenhamos uma visão positiva e esperançosa, porque Ele vive. Mesmo em meio a tudo isto. Porque, afinal de contas, os mesmos relatos que nós temos da Idade Média, da Idade das Trevas, são de pessoas, de mártires, que entregaram a sua vida por amor a Cristo, mas fizeram de uma forma confiante, e temos grandes relatos que são verdadeiramente extraordinários, desde João Huss até outros, na verdade, que na verdade passaram de facto dificuldades, passaram pela morte, mas com uma esperança extraordinária que ninguém lhes pode tirar, não é verdade? Muito bem. Ora bem, Pedro, vamos passar agora para ti, porque quero-te perguntar de que forma é que os ensinamentos de Jesus, portanto em Marcos, no capítulo 13, sobre a vigilância e preparação, para saber distinguir os falsos profetas e as tribulações, inclusivamente, podem ser aplicados pelos cristãos de hoje. E de que forma é que também 2 de Pedro, capítulo 3, versos 13 a 13, acabam por complementar a visão de um Deus que é paciente, que é misericordioso e que deseja o arrependimento de todos, mas que no seu tempo vai regressar para ir buscar os seus filhos. Sim, é interessante que esta ideia de vigilância e preparação, ela precisa de ser constantemente atualizada. Claro. Porque mesmo se estes tempos proféticos, por exemplo, que acabámos de referir-nos aqui sobre 2 tempos e acontecimentos proféticos. No caso, quer a destruição em Jerusalém, Exato. do templo, quer este grande tempo de perseguição, são coisas do passado. Portanto, o pior engano, o pior erro que nós poderíamos cometer aqui era considerar então que isto já não nos diz respeito. Exato. Seja porque, obviamente, estas profecias incluem a tal dimensão escatológica que já falei, que é o que tem a ver mesmo com o tempo do fim, ou seja, o que antecede a vinda de Jesus. E então, e é claro, a Bíblia não deixa margem para dúvidas que esse é o tempo em que nós vivemos, até porque Jesus ainda não veio. E portanto, a vigilância é um assunto que é diário, é permanente. Por isso, a atualização sobre esses conceitos é uma grande necessidade. Creio que valerá a pena lermos alguns textos, alguns versículos bíblicos, porque até os citaste aí, mas para que eles fiquem mais claros. Vou ler aqui alguns versículos de Marcos 13, portanto são palavras de Jesus sobre a importância de estar alerta contra aquilo que pode acontecer, na verdade, em qualquer tempo. Por exemplo, Jesus, a partir do versículo 5, Jesus dizia assim: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Quer dizer que aqui não há uma data marcada. Vai acontecer que existirão pessoas ou movimentos, porque a ideia de serem muitos podem ser movimentos, que dizem eu sou Cristo. Correto. Ou seja, colocam-se no papel ou no lugar de Cristo e, portanto, vão enganar muitos.
Jesus continua a dizer, agora vou ler mais à frente do versículo 22, Jesus advertiu que se levantariam falsos cristos e falsos profetas que fariam sinais e prodígios que, se possível for, até enganariam os escolhidos. O que quer dizer que continuariam a existir no mundo religioso, porque se são falsos cristos e profetas, isto não está a acontecer no mundo da magia. Está a acontecer no mundo da fé e no mundo cristão. Certo. Que é o único espaço onde pode haver um falso Cristo é no mundo cristão. E, portanto, essas realidades concretas de engano, de falsidade, elas vão continuar a manifestar-se. É isso que Jesus está a advertir. Qual é, então, a conclusão a que Jesus chega? Se quisermos a advertência. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Depois Jesus vai usar ali aquelas várias metáforas, como a do pai de família, que se souber a hora em que vem o ladrão, não é? Protege a sua casa, ou um homem que vai para fora da sua terra e que dá autoridade aos servos e que manda que se vigie a porta. Portanto, Jesus vai usar aqui uma série de imagens. Quando agora vamos às palavras do apóstolo Pedro, para colocar aqui quem está connosco na Bíblia aberta, um pouco por dentro do contexto das palavras do apóstolo Pedro, que realmente no terceiro capítulo da sua segunda carta vai ter um bom discurso sobre a vinda de Jesus e a preparação. Vou ler alguns exemplos dessas palavras. Ele começa por dizer que nos últimos dias, portanto, mais uma vez ele vai colocar o tempo profético, o tempo final, virão pessoas que ele chama de escarnecedores. E ele vai explicar o que é que são, ou porquê que são escarnecedores. Versículo 4. Dizem, onde está a promessa da tua vinda? Ou seja, começam a usar, ele vai mostrar algumas da argumentação que farão estas pessoas, dizendo, isto já não para aqui a dizer há muito tempo que Jesus vai voltar, já se fala de profecias e da sua vinda há muito tempo, mas nada acontece. Portanto, é um escarnecimento a propósito de uma espécie de possibilidade de haver uma falsa promessa. E com base nessa ideia, então, o apóstolo Pedro vai fazer se quisermos, uma exposição da doutrina da vinda de Cristo. Ele vai dizer coisas como: estas pessoas ignoram que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra e que por água pereceu o mundo. E refere-se ao dilúvio. E agora vai fazer uma comparação. Versículo 7. Mas agora os céus e a terra, que pela mesma palavra se reservam, ele agora diz, não é para a água, é para o fogo. Guardam-se para o fogo, para o dia do juízo. E depois termina, se quisermos, esta secção com uma nota mais de esperança, claro, dizendo, mas não esqueçam uma coisa, para Deus, e esta é uma frase célebre, para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Exato. E portanto, versículo 9, Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Podemos então dizer, em conclusão, que diante de os alertas que Jesus fez acerca da falsidade, dos sinais no mundo religioso e dos alertas que o apóstolo Pedro faz sobre haver escarnecedores e pessoas que põem em dúvida se isto é tudo verdade, que já passaram tantos anos, exato, podemos dizer que há duas atitudes que são muito necessárias para enfrentar este tipo de oposição e estes factos em relação à vinda de Jesus. A primeira delas é que nós temos que conhecer muito bem a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que conhecer bem o que está revelado. Estar seguro da verdade é a única forma de identificar a contrafação à verdade. Exato. Portanto, a ideia de que aparecem falsos cristos, falsos profetas, vozes enganadoras ou escarnecedores da fé, que até podem ser atraentes porque dizem, esqueçam fé, isto não faz sentido. Basta ver que à nossa volta hoje, não vou dizer uma maioria das pessoas, mas uma maioria das teses que nos ensinam na escola é de que a existência da vida, a existência do universo, deste planeta, devem-se a outros fatores que nada têm a ver com Deus, fatores naturalistas. Portanto, diante destas diferentes possibilidades, qual é a única forma que nós temos de estar seguros? É conhecer a palavra. Porque a contrafação não se conhece a estudar a contrafação. Não é que não se possa estudar, mas eu só posso estar preparado para uma contrafação quando conheço a verdade. É a natureza das coisas. Portanto, conhecer bem a palavra de Deus revelada é a melhor atitude e a melhor postura para nos defendermos. Mas depois também há uma outra dimensão mais pessoal, se quisermos, da nossa conduta,
que responde a uma pergunta que o apóstolo Pedro, acho que não li esse versículo ali, mas a certa altura o apóstolo Pedro, no final daquelas reflexões todas, dizia então: que pessoas vos convencer? E então a segunda atitude a que eu me quero referir tem a ver com a nossa conduta, tem a ver com o quê? Com a verdade da nossa fé, tem a ver com a integridade dos nossos valores, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com o altruísmo da nossa conduta, tem a ver também com a nossa dedicação à proclamação do Evangelho. Ou seja, nós temos que viver como pessoas cuja fé, cuja conduta, cujo caráter tem uma integridade tal que proclama a favor do Evangelho e a favor desta esperança. Muito bem, muito bem. E sem dúvida que, só para voltar atrás, Pedro, tu disseste uma coisa que é importante, que na verdade este grupo de pessoas que troçam, digamos assim, da vinda de Jesus, eles já assumiram que se não aconteceu até àquela altura, já não vai acontecer. Não aconteceu no passado, vai continuar a repetir-se no futuro. E Deus, na verdade, já mostrou que é aquele que muda as circunstâncias, sejam elas quais forem, e por muito que pareça que as coisas já se prolongam há tempo demasiado, Deus não vai deixar de fazer aquilo que já nos prometeu que iria fazer. E que a intervenção de Deus é sempre uma surpresa para os homens. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito bem, temos aqui uma última questão, portanto, agora para a Ana, não é verdade? Que queria-te, portanto, que falasses sobre a relevância da distinção, portanto, entre esta geração, portanto, este termo que nós encontramos aqui, esta geração e aquele, portanto, no contexto de aquele dia e a hora que nós encontramos, portanto, em Marcos, no capítulo 13, para entender, portanto, os eventos que estão aqui descritos como ocorrendo, portanto, em dois momentos distintos, não é? Sim, como já foi dito várias vezes, fica claro que Jesus não só está a dar uma luz referente a um evento que iria acontecer 39 anos depois, Exato. mas também está a dar uma luz sobre o fim dos tempos. E é muito interessante que aquilo que me toca ao ler esta passagem de Marcos 13 é que Jesus não deixou de forma nenhuma desamparado os seus discípulos. Quando ele se está a dirigir a eles, ele sabe que muitos deles provavelmente não chegariam à destruição de Jerusalém, porque se mantivessem fiéis aos ensinos de Jesus, a probabilidade de serem perseguidos, mortos e etc. seria muito grande. E isso aconteceu realmente. E isso aconteceu realmente. Então, mas Jesus ainda assim não quer deixá-los órfãos de conhecimento. Não quer que eles não saibam ou não estejam preparados para aquilo que havia de vir. Certo. E é muito interessante o cuidado que Jesus vai ter em, mesmo neste discurso, ele ir anunciando de diversas formas um evento futuro na geração deles e um evento futuro posterior a eles. E ele vai gerindo essa situação e vai dizendo, em vários momentos de Marcos 13, vai dizendo, esta geração, como amigos, é vocês que vos vai tocar isto, como de repente já passa para um plano diferente. Exato. E nós entendemos que já não está a referir-se àquela geração, apesar que há eventos que se vão cruzando ao longo do tempo, mas já tem um caráter escatológico, um caráter futuro, um caráter de fim dos tempos. E é interessante porque Jesus não quis deixar de maneira nenhuma eles desinformados. E é interessante porque quando nós muitas vezes usamos o versículo de Marcos 13, 32, que vai dizer, mas a respeito daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, nós associamos a 100% a escatológico volta de Jesus. Mas é interessante também podermos fazer uma ponte para o ano 70. Ou seja, porque os discípulos, na realidade, eles não saberiam que iria ser no ano 70 a destruição de Jerusalém. Eles não sabiam o dia nem a hora. Mas tanto para o ano 70 como para o fim dos tempos, para a volta de Jesus, apesar de nós não sabermos o dia e a hora, nem o ano, nem o mês, nem nada, para deixar bem claro, nós podemos estar atentos aos sinais. E daí Jesus vai ressaltar o vigiai. Exato. Porque vigiar, às vezes, nós conotamos com um sentido passivo. E parece que vigiar é só, pronto, é uma atenção passiva. Estamos atentos, mas é passiva a nossa ação, a nossa atitude. E Jesus vai dizer completamente o oposto. O vigiar e orar, que parecem muito passivos, mas é uma coisa ativa. Estejam preparados para o que há de vir. E por isso é que ele vai falar daquela geração. Estejam preparados vocês para o futuro, em concretamente a destruição de Jerusalém no ano 70. Preparem-se
fujam, não voltem a Jerusalém, façam isto, isto e aquilo, e dá esses conselhos, mas também aquele dia e hora levando já a um plano mais futuro, mais escatológico. Ele está a deixar para nós hoje uma mensagem de filhos, amigos, companheiros, estejam atentos também vocês no futuro ao lerem estas palavras para entenderem realmente que, mesmo não sabendo o dia e a hora, há uma necessidade de constante vigia e oração. Vigília e oração. Então, esta distinção serve para enfatizar que, apesar de serem eventos diferentes, mas o centro da necessidade que levou a estarem preparados para o primeiro evento na destruição de Jerusalém é exatamente o mesmo que nós precisamos hoje. Claro. É a preparação, estar atentos de forma ativa, em oração e em comunhão com Deus. Então quer dizer, Ana, que isto na verdade é um texto que pode muitas vezes ser levado ou usado em diferentes extremos, digamos assim. Há pessoas que realmente querem mostrar no calendário a que hora, minuto e segundo é que Jesus vai voltar, não é verdade? Mas por outro lado também é um alerta, e esse se calhar é o mais importante de todos, não é, Ana? Que é o facto de que as evidências que nós vivemos hoje e que apontam para a proximidade de um grande evento que não está localizado, portanto, apenas num espaço tão reduzido como a cidade de Jerusalém, mas agora é mais global e universal, diria mesmo, não é verdade? E nos convida a uma preparação pessoal e a refletir, afinal de contas, o qual é que nós queremos que seja o nosso destino final. Ou seja, e é nessa escolha, se calhar, que Jesus nos está a chamar a atenção, que a escolha é para ser feita hoje. É uma preparação não apenas para aquilo que se pode acontecer daqui a 2 dias, mas para toda a eternidade. É isso que tu estás a dizer. Sem dúvida. E até há um provérbio, ditado português, que diz: não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Exatamente. E a nossa preparação vai exatamente aqui. Jesus aos discípulos está a dizer exatamente a mesma coisa. Não deixem para amanhã a vossa preparação. Porque na realidade nós não sabemos se o amanhã já vai ser tarde demais, porque simplesmente desleixamos a nossa preparação. Exatamente. Então é realmente importante esta fase da preparação. Tudo à nossa volta, analisando o discurso de Jesus, nós conseguimos, não sabendo o dia, a hora, nem o ano, nem o minuto, nem o segundo, mas nós conseguimos perceber que o tempo está próximo. Exatamente. Porque analisando Jesus, analisando as profecias, nós chegamos a essa conclusão facilmente. Mas nós não nos temos que focar no dia, na hora, no segundo e no minuto, mas o nosso foco tem de ser, independentemente disso, isso é um à parte, nós temos que estar preparados hoje. Até para porque, esse Ana, a nossa vida neste mundo, enfim, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, não é verdade? Há tantos fatores que podem mexer com a nossa existência neste mundo, que o melhor é de facto podermos tomar decisões enquanto podemos, no tempo que se chama hoje, não é verdade? Não é isso? Muito bem, meus caros, quero agradecer-vos imenso a vossa participação e uma vez que ainda temos 2, 3 minutinhos, queria convidar-vos então a terem, portanto, um resumo, digamos, aquilo que mais foi marcante então neste estudo de hoje, ok? Eu vou se calhar começar aqui com o Pedro, depois a Hortelinda e depois a Ana, então fazer um pequeno resumo daquilo que nós falámos hoje. Sim, eu acho que esta dimensão profética do Evangelho é extremamente importante. Claro. É evidente que a vida de Jesus e o Evangelho de Marcos, que temos estado a estudar, sabemos que é um Evangelho mais de ação, tem muita rapidez e muitas histórias que vai contando. Esta dimensão profética não ocupa tanto espaço, mas tem um peso brutal. Sobretudo, obviamente, pela natureza dos acontecimentos, o tal dramatismo que têm estes acontecimentos, mas também por causa das implicações desses acontecimentos. A minha palavra de apelo, quase podia dizer assim, reforça um pouco esta ideia que a Ana ainda agora colocou aqui, parecia que tinha lido aqui as minhas notas, entre a diferença de uma preparação ativa e de uma preparação passiva. E quero fazer referência às parábolas, especialmente às parábolas de Mateus 25. Sim. Na verdade, são a sequência deste discurso de Jesus. É o mesmo discurso que está aqui também em Marcos. Jesus fala das parábolas das 10 virgens, que fala sobre a preparação, que é a provisão espiritual. Tem a parábola dos talentos, que é a capacidade de investir no que tem valor. Certo. E depois vai fazer aquela diferença entre bodes e ovelhas, que são colocados à esquerda e à direita, que são separados por causa das escolhas que fizeram. E queria que a minha última palavra, neste caso, fosse de Cristo e do Evangelho, porque quando fala dessa diferença entre os que são chamados para o reino de Deus e os que não são, é algo tão prático, tão real. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. E é tremendo como a religião, no fundo, ela se transforma. Até a dimensão profética, que é o contexto aqui,
na verdade, quando decompomos, transforma-se nisto. É a realidade do que nós fazemos, do que espalhamos à nossa volta, Exatamente. do legado que deixamos. Um evangelho prático, não é verdade? Hortelinda. Algo que eu queria acrescentar ao que a Ana disse é que muitas vezes nós pensamos nesta nossa preparação como a minha preparação pessoal, e é verdade que ela é a primeira, não é? Estar preparado pessoalmente. Mas há uma dimensão desta preparação que é geracional, ou seja, tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu transmito à geração futura, está preparando para o tempo do fim. Porque todos vamos, poderíamos dizer, aos ombros de outros que já nos precederam. Então há todo um movimento preparatório que deve ser feito atualmente pelos crentes, mesmo que não fosse esta geração a geração que vai ver a vinda de Jesus, não é? Seria outra geração, mas não importa, é o nosso legado, a nível da nossa vida prática, como disse agora o Pedro, que é importante para preparar essas pessoas que vão viver os últimos dias. Muito bem. Ana. Depois de tudo o que já foi dito, e não querendo acrescentar, mas somente sublinhar, é que esta preparação é necessária. É importante e não deixar para o amanhã, mas ser realizada hoje. A versão, o livro, no versículo 37 de Marcos 13, vai dizer que Jesus diz: estejam atentos ao meu regresso, é a minha recomendação para vocês e para todos os demais. E nós estamos incluídos nestes todos os demais. Jesus quer ter um reencontro com cada um de nós, quer ter esse encontro. E para isso acontecer, por muito que nós saibamos de profecias, por muito que nós conheçamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de cor, de memória, se não estivermos preparados para esse reencontro, ele não se vai suceder. Exatamente. Então é importante, neste momento, o foco ser sempre encontrarmos-nos com Jesus hoje, para que quando ele vier, o reencontro, porque o encontro já se deu, apesar de não ter sido visto cara a cara, mas para que esse reencontro seja vivido num momento de alegria e de certeza, porque era aquilo que nós mais desejávamos. Exatamente. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos vós. Obrigado pela vossa participação, pelo vosso contributo. E, Ana, obrigado também por teres passado estes últimos programas connosco. Que Deus te abençoe e espero ver-te aqui numa próxima oportunidade. A todos que estão lá em casa, volto a recordar que temos esta oferta que não vai querer perder. Portanto, este guia de estudo, A Origem de Tudo, já sabe, o número de telefone é o mesmo, 933 93 92 91. Eu volto a dizer, 933 9392 91. Não vai querer deixar de solicitar esta oferta para si ou para alguém que conheça, algum amigo ou até mesmo algum familiar. Pode também usar este número, volto a recordar, para esclarecer alguma dúvida. Se tem alguma questão que não foi aqui respondida, alguma dúvida que gostasse de receber uma resposta com base na Bíblia aberta, obviamente, podem então usar esse número para nos contactar e solicitar então uma resposta a alguma questão ou dúvida então que tenha. Desde já, muito obrigado então por continuar a seguir-nos através exatamente do canal Novo Tempo Portugal. Estamos aqui exatamente para continuar a estudar e a estudar de Bíblia aberta. Por isso, temos encontro marcado no próximo episódio. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.